Olá pessoal, estamos começando mais um Estúdio Tribuna, o podcast que repercute semanalmente os principais assuntos da cidade. Eu sou Vitor Carneiro e participa comigo o editor do site da Tribuna de Petrópolis, Felipe Fernandes. Tudo bem, Felipe? Olá, Vitor. Bom? Também cumprimentando a Cris e o Cláudio que nos auxiliam na parte técnica. Nós começamos o episódio desta semana falando das operações reboque aqui na cidade. Olha, o Partisãs desta quarta-feira noticia que a CPTrans publicou na página da companhia uma prestação de contas das tão comentadas operações reboque aqui na cidade no mês de julho. De acordo com a CPTrans, apenas 7 carros abandonados foram tirados das ruas. Sim, os carros velhos, aquelas carcaças que ocupam espaço nas calçadas, que atrapalham o trânsito e tudo mais, apenas 7. Ainda de acordo com a prestação, foram 72 carros e 11 motos recolhidos por documentação atrasada. A operação reboque não vem sendo muito bem o que as pessoas imaginavam com o retorno do serviço, né, PH? Pois é, a gente tem falado, inclusive aqui no podcast, né, que há uma sensação das pessoas de que essas operações estão sendo muito mais para pegar documento atrasado, uma coisa mais arrecadatória do que exatamente para retirar veículo abandonado da rua, carro parado de forma irregular. Aí o Partisãs de hoje traz um balanço da própria CPTrans que mostra que tem sido por aí, pelo menos pelo número de veículos abandonados que são tirados da rua, é um índice muito menor do que os veículos que estão com a documentação atrasada. E aí a gente, assim, eu repito, né, eu acho importante a gente dizer isso, não é que não seja importante tirar os carros com documentação atrasada, o carro tem que estar correto, mas no momento de pandemia, que as pessoas estão sem conseguir pagar o documento e precisando usar o carro para trabalho, para várias atividades, né? A prioridade deveria ser outra. É isso que as pessoas estão reclamando, né? Não é que não deva acontecer esse tipo de fiscalização, mas com tanto tempo que a cidade ficou sem reboque e tanta situação de estacionamento irregular e carro abandonado, essa deveria ser a prioridade, né? Pelo menos nesse primeiro momento, limpar as ruas para depois partir para um segundo passo. É isso que muita gente se queixa e esse documento da própria CPTrans acaba corroborando essa situação. E as blitz vão continuar, né? A gente tem informação aí de que essa operação conjunta que envolve a prefeitura, envolve o Detran, envolve as polícias, essas operações vão continuar na cidade toda. E a gente também tem falado aqui ao longo dos últimos episódios, né, a questão da dificuldade que as pessoas vêm encontrando também para agendamento no Detran. Então, além de toda essa... Que não mudou, a gente fala isso exatamente, toda semana e não muda, porque além dessa questão financeira que você pontuou, também tem essa questão do agendamento, que as pessoas não conseguem agendar aqui para a cidade, ou então quando conseguem, para outras cidades, para municípios, né, distantes. Então, assim, é uma situação que realmente acaba despertando esse sentimento aí de indignação na população, justamente por conta disso. Porque não é que o contribuinte ele não queira pagar ou que ele não queira andar regularizado, mas porque tem todas essas dificuldades para você conseguir regularizar a documentação. Exatamente. Né? Então é muito difícil. É muito Só um complicado. outro ponto que é importante a gente destacar, que não é exatamente a mesma coisa, mas ainda é com relação à fiscalização. A gente falou muito na semana passada da questão das motos barulhentas, né? Isso. E no centro, na sexta-feira, teve uma operação da polícia e tal, e no centro diminuiu, né? A gente não teve, apesar de ter tido aglomeração na 13 de maio, na Praça da Liberdade, da mesma forma como nas semanas anteriores, o randandã, pelo menos na região central da cidade, diminuiu e a gente viu a presença da polícia em alguns outros lugares, como a Praça Pasteur, que também vinha tendo uma série de problemas. Então é importante que esse tipo de operação seja permanente para que isso seja coibido e essa questão do escapamento ilegal das motos também isso também precisa ser punido, que isso tira o sossego dos moradores na cidade inteira, praticamente. Sem dúvida, é importante esse destaque. Bom, o assunto agora é educação, PH. No episódio da última semana, nós falamos aqui sobre as escolas da rede municipal que estavam com as atividades presenciais suspensas após notificações de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Mas olha, muita coisa aconteceu nos últimos dias.
Na última sexta-feira, a Prefeitura anunciou o adiamento para o dia 13 de setembro do início das aulas presenciais no modelo híbrido na rede municipal. A decisão foi tomada após as recomendações do grupo de trabalho que elaborou o plano de retomada das aulas e do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP. O adiamento é uma tentativa de sanar a crise na merenda escolar e também fazer a contratação de pessoal de apoio para as unidades escolares. Mas não para por aí. Nessa segunda-feira, o CEP conseguiu liminar na Justiça para que o retorno dos profissionais às salas de aula aqui em Petrópolis aconteça apenas 14 dias após a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A decisão favorável ao pedido do sindicato foi da 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Pois é, são vários fatores aí que mostram que não houve um planejamento adequado, vamos dizer assim, para que o retorno pudesse acontecer, né? Como você recapitulou aí, são várias situações que correm em paralelo, né? A questão o grupo que criou esse protocolo criou aquele selo Escola Segura, né? Que você precisa ter para a escola poder funcionar. E eles identificaram ao longo da semana passada vários problemas, como da falta de pessoal de apoio, né? Segundo eles, faltam profissionais para dar suporte ali aos professores e aos alunos nas escolas. Há muitas escolas que já suspenderam as atividades, são escolas municipais que estavam funcionando com atividades para os funcionários, né? Coisas administrativas. Né? Isso. Atividade burocrática. Exatamente. E que tiveram que parar por casos de Covid. Então, assim, e o retorno ia ser agora, né? Nessa terça-feira. Nessa terça-feira. Então, assim, o que está claro é que a rede municipal, de fato, não estava pronta para esse retorno. E no meio disso tudo, o CEP, né, ainda reivindica essa questão dos professores só voltarem as escolas, os professores e os profissionais, né, depois da 14 dias após a segunda dose da vacina. Então, assim, eles tiveram a liminar negada aqui em Petrópolis, na quarta vara, mas conseguiram no TJ lá no Rio. Então, essa é outra situação que agrava, além da crise da merenda. A gente também destacou isso aqui em outros podcasts, que a prefeitura não conseguiu concluir a compra dos itens da merenda, só tinha praticamente tilápia entre os itens contratados como proteína, né? Como proteína, exatamente. Então, assim, é uma corrida contra o tempo, e nisso aí a gente já está em setembro. O ano letivo está mais para o final do que para o começo. Bom, e agora nós vamos para o último tema desta semana. O governo interino abriu sindicância para apurar o caso de uma funcionária contratada da Secretaria de Saúde que desviou verbas do governo municipal para contratar o namorado como funcionário fantasma. O caso foi revelado pela coluna Le Partisans na segunda-feira. O rapaz, de 22 anos, recebeu da secretaria o total de R$33 mil por RPA, como se fosse médico da rede. A funcionária foi exonerada e o caso registrado na 105DP. De acordo com o Partisans, a funcionária ocupava um cargo em comissão na Secretaria de Saúde e atuava no setor de emissão de pagamentos por RPA. Por 3 meses, abril, maio e junho, a funcionária lançou o nome do namorado, que não é contratado da prefeitura, na folha de pagamento, como se ele ocupasse o cargo de médico da rede municipal. Foram pagos 3 recibos nos valores de R$9 mil, R$11 mil e R$13 mil. Pois é, isso virou um caso de polícia, né? É até importante a gente destacar que o caso foi identificado e a prefeitura registrou inclusive um boletim de ocorrência, né, para apurar aí a situação, além da sindicância que vai investigar o caso. Isso aí mostra uma situação preocupante, apesar de a prefeitura também ter afirmado, a prefeitura disse que vai abrir sindicância, mas também disse que foi um caso isolado. Então parece que eles já conseguiram identificar que foi um caso isolado, e não houve outros casos de gente incluída na lista da folha de pagamento de forma irregular. Mas é uma situação preocupante, né? Porque esse caso mostrou que uma pessoa que tem a função ali de contratar, de lançar os dados da folha de pagamento, que é só isso, ela só tem que lançar. Vitor é contratado, bota o nome do Vitor. Eu sou contratado, bota lá. Não tem que incluir o nome de ninguém, né?
e faz isso aparentemente sem controle, né? Porque o cara continua recebendo lá. E joga luz também sobre essa questão do RPA, né? Que é um tipo de contratação precária, é um tipo de contratação que já vem sendo questionado há muito tempo, exatamente, há vários anos, né? Inclusive judicialmente. É uma forma que vários governos utilizam para driblar, e não só aqui em Petrópolis, né? Mas utilizam para driblar, para não fazer concurso, porque tem uma série de trâmites burocráticos e por aí vai, e repor a necessidade ou da Secretaria de Saúde ou da Educação e por aí vai. Então é importante que jogue a luz sobre esse tipo de coisa de novo, né? A gente tem uma estimativa, o próprio Partizãs deu, de que são 800 pessoas contratadas sobre esse regime, um gasto de 3 milhões de reais por mês. E isso tudo tem que ser estudado. É óbvio que esse caso precisa ser apurado, mas essa situação dos RPAs precisa voltar ao debate, né? Porque o ideal é você fazer um concurso. E o que me chama a atenção é que, obviamente, qualquer tipo de desvio de verba pública é algo repugnante, mas logo da Secretaria de Saúde em um momento de pandemia, né? Pois isso realmente, né? Pois é uma situação lamentável, né? Bom, enfim, e assim nós encerramos o Estúdio Tribuna desta semana. Valeu, PH, pela participação. Até a próxima semana. Até a próxima, Vitor. Obrigado. Agradecendo também ao Cláudio e à Cris pelo suporte técnico. E lembrando, acompanhe as plataformas digitais do Grupo Tribuna. Na semana que vem, nós estaremos de volta trazendo mais informações e análises. Fique ligado e até a próxima.